parole du jour se trouve dans la Genèse, chapitre 2. Capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Du 1 au 3. Eu estarei fazendo a leitura e os amados irmãos acompanham em suas Bíblias. Diz assim: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Senhor meu Deus e meu Pai, Seigneur mon Dieu, mon Père, a Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o à louvor. toi toute l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Diz o momento, Senhor, da explanação da Tua santa palavra. Voici le moment de l'exposition de ta parole E sainte. neste momento, Senhor, En ce moment, eu Seigneur, peço, Pai, humildemente a unção da Tua palavra, je demande humblement l'onction de ta parole. tanto para mim quanto para o tradutor, o pastor Patrick, Pour moi, tout comme le traducteur, pasteur Patrick, que ambos sejamos instrumentos em Tuas mãos, que nous soyons tous les deux des instruments entre para tes mains, passar a mensagem que Tu queres, Senhor, para a Tua amada igreja. pour passer le message que tu souhaites donner à ton Église bien-aimée. Fala conosco, Senhor, Parle avec ton Seigneur, em nome de Jesus. au nom de Jésus. Amém. Amen. Os amados podem se Les assentar. bien-aimés peuvent s'asseoir. Amados, pela leitura que nós fizemos, Bien-aimés, à travers la lecture que nous avons faite, ela é bem sugestiva. elle est bien subjective. E hoje eu gostaria de falar sobre descanso. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du repos. Antes de mais nada, a minha primeira consideração sobre essa mensagem Avant toute chose, ma première considération sur ce message, é que ela não foi baseada nem influenciada pelo que aconteceu no sábado com o irmão Jairo, c'est qu'elle n'est pas basée sur ce qui est arrivé avec le frère Jairo ce samedi. mas sim é uma mensagem que eu já tenho há um certo tempo C'est un message que je médite déjà depuis un certain temps e que eu não havia trago para a igreja ainda, et que je n'avais pas encore porté devant l'Église, porque até então eu pessoalmente já havia sendo cobrado por isso pelo Senhor. parce que jusque-là, le Seigneur me travaillait en moi à cause de cela. O Senhor vai criando muitas situações nas nossas vidas. Le Seigneur crée de nombreuses situations dans nos vies. Nós refletimos e meditamos nessas situações. On réfléchit, on médite sur ces A situations gente procura respaldo na palavra et on cherche un appui dans la parole e nós encontramos. et on le trouve. Então eu gostaria hoje de falar sobre descanso. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler du repos, Que o descanso ele vem de Deus. car le repos, il vient de Dieu. O descanso ele foi instituído pelo Senhor. Le repos a été institué par l'Éternel. Conta-se a história de um certo lenhador On compte l'histoire d'un fileur que ele foi contratado para cortar algumas árvores. et il a été contracté pour couper des arbres Ele tinha um certo tempo para cortar o máximo de árvores possíveis. et il avait un temps défini pour abattre le maximum d'arbres Era possible uma grande área. sur un grand espace. E nos primeiros dias ele trabalhou com muito afinco, ele cortava muitos troncos, Et les premiers jours, il a travaillé avec beaucoup d'enthousiasme, il a abattu beaucoup de troncs, cortava dezenas de árvores por dia. il abattait des dizaines d'arbres par jour. Só que com o passar do tempo, com o passar das semanas, Sauf que, au fur et à mesure que le temps passait, este homem percebeu que mesmo ele cortando mais, il a remarqué que même en travaillant plus, en Ou abattant seja, plus d'arbres, mesmo colocando mais esforço na atividade dele, même en mettant plus d'efforts dans son activité, mesmo acordando mais cedo, même en se réveillant plus tôt, dormindo mais tarde, en se couchant plus tard, com o objetivo de terminar de cortar as árvores, l'objectif pour terminer d'abattre les arbres, percebeu que ele acabava cortando menos árvores do que antes. il s'est aperçu qu'il abattait moins d'arbres qu'au début. O número de árvores então começou a diminuir. Et donc le nombre d'arbres abattus a commencé à diminuer. Ele ficou curioso e inquieto e ele foi então até o assistente dele. Et donc ça l'a inquiété, donc il est allé voir son auxiliaire. E
E ele perguntou, eu não entendo, por que eu tenho cortado menos Et il árvores? disait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai abattu moins d'arbres. E o assistente, observando de fora, Et l'auxiliaire qui regardait de quando l'extérieur. nós observamos de fora, nós percebemos muita coisa. Quand on regarde avec distance, quand on est à l'extérieur du contexte, on remarque beaucoup de choses. Difícil mesmo é observar a si mesmo. C'est très difficile de s'observer soi-même. Então, o assistente, observando de fora, Donc l'auxiliaire qui l'observait ele perguntou ao seu senhor, ao a lenhador, dit au bûcheron, quantas vezes o senhor parou para afiar o machado? combien de fois t'es-tu arrêté pour affûter ta hache? Aí o lenhador responde, realmente nenhuma. Et il dit, c'est vrai, je me suis arrêté aucun moment pour affûter ma hache. Então o assistente diz, L'assistant a dit, é justamente por isso que o senhor está rendendo menos. c'est bien pour ça que c'est moins efficace. O machado sem pausa, ele perde o fio, ele perde o corte. La hache, s'il n'y a pas d'entretien, il perd le fil qui coupe. E o homem sem descanso, ele perde a força. Et l'homme, sans se reposer, il perd sa force. Da mesma forma somos nós. Et c'est la même chose pour nous. Nós golpeamos muito a vida. On veut beaucoup, on demande beaucoup à la vie. Nós somos às vezes muito intensos nas nossas Nous atividades, sommes parfois très, très intenses dans nos activités, seja com a nossa família, avec notre famille seja no nosso trabalho, ou notre travail, seja na igreja, no ministério, même dans l'église, dans notre ministère, seja na nossa rotina, dans notre quotidien. e nós esquecemos de parar para afiar o machado. Et on oublie de s'arrêter pour affûter la hache. E isso nos torna pessoas cegas da pressa, Et on devient aveugle. às vezes até da autossuficiência, Des fois, on pense qu'on est autosuffisant, em achar que tudo depende de nós, ou on va venir penser, on va venir croire que tout dépend de nous, em que na realidade o tempo para um descanso ele é mais um luxo alors que le temps pour se reposer, c'est plus un luxe do que uma necessidade. plutôt qu'une nécessité. Existe algo interessante sobre o descanso. Il existe quelque chose d'intéressant sur le repos. Se você for ler o livro de Gênesis, Si vous lisez le livre de Genèse, no primeiro capítulo você tem a criação do Senhor, a criação da terra, a criação de tudo que o Senhor le fez. premier chapitre, là, la création du monde par l'Éternel. No segundo capítulo, Deuxième chapitre, você tem o descanso do Senhor. vous voyez le repos du Seigneur. E depois o jardim do Éden, como era o jardim do Éden, Et ensuite etc. le jardin d'Éden, et ainsi de suite. E no terceiro capítulo, Et au troisième chapitre, você tem a queda do homem. vous voyez la chute de l'homme, Você tem o pecado. le péché. Existe algo interessante aqui. Et il y a quelque chose d'intéressant ici. É que o descanso, C'est que le repos, por ter vindo do Senhor comme il vient du Seigneur, e antes da queda, et que c'est avant le repos, ele não la é chute, consequência do pecado. s'il n'est pas une conséquence du péché. Quer dizer que você ter a necessidade de descansar Ça veut dire que vous aurez le besoin de vous reposer. não é consequência da sua natureza pecaminosa. Ce n'est pas une conséquence de votre nature pécamineuse. Mesmo que o homem não tivesse tido a queda, Même si l'homme n'avait pas et n'était pas passé par la o chute, Deus Todo-Poderoso, ao instituir o descanso, le Dieu Tout-Puissant, quand il a institué le repos, ele deixa o princípio do descanso para todos sem exceção. il a mis le principe du repos pour tous, sans exception. Ou seja, você estar cansado Ça veut dire, vous êtes fatigué, não é pecado, ce n'est pas un péché, é apenas sua humanidade. c'est simplement votre humanité. Ou seja, quando nós estamos cansados, Cela veut dire, quand nous sommes fatigués, nós precisamos, nous avons por besoin, necessidade, nous avons la nécessité descansar. de nous reposer. Deus instituiu o descanso Dieu a institué le repos, não porque ele se cansou. pas parce que lui s'est fatigué. Existe toda a etapa da criação do Senhor, Il existe toute l'étape de la création a que criação l'Éternel a eue, da terra, dos animais la e terre, assim por diante. les animaux, ainsi de suite.
E o sétimo dia o Senhor os institui como um dia do descanso. Et le 7e jour, le Seigneur l'a institué comme un jour de repos. O Senhor não colocou um dia do descanso porque ele se cansou, Le Seigneur n'a pas institué un jour de repos parce qu'il s'est fatigué, mas ele colocou o dia do descanso como uma lição. mais il a laissé le jour de repos comme une leçon. Da mesma forma que o Senhor não da mesma forma que o Senhor colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, De la même manière que le Seigneur a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, porque uma das primeiras perguntas que você pode se fazer quando descobre a queda, c'est l'une des premières questions que vous pouvez faire en découvrant la chute de l'homme. por que o Senhor deixa então a árvore do conhecimento do bem e do mal diante dos olhos do homem? Pourquoi est-ce que Dieu laisse l'arbre de connaissance du bien et du mal devant les yeux de l'homme? Essa também é uma lição. Ça aussi, c'est une leçon. É dizer que o de Senhor Dieu. coloca tudo à nossa disposição. Le Seigneur met tout à notre disposition. Você tem à sua disposição pecar. Vous avez le péché à votre A disposition. tentação está diante de você. La tentation est devant vous. Mas mesmo que o Senhor tenha colocado à disposição Mais même si le Seigneur l'a mis à votre a disposition, questão do seu livre-arbítrio, a sua liberdade de ir lá e fazer, la question de votre libre arbitre, c'est-à-dire de faire ou pas, não quer dizer que agrada ao Senhor que você vá lá e faça. ça ne veut pas dire que cela plaît au Seigneur que vous le fassiez. Ou seja, nós temos muitas escolhas na nossa vida, Ça veut dire que nous avons de nombreux choix dans notre mas vie. nem todas elas fazem da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Toutes les œuvres ne sont pas de la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Então, assim como o Senhor deixa esta lição do Éden, Et de la même manière que le Seigneur laisse cette leçon dans ele l'Éden, também deixa a lição do descanso. il nous laisse aussi la leçon du repos. O descanso é como ele é santo, o Senhor santifica o dia do descanso. Le repos est saint. Le Seigneur a sanctifié le jour du repos. Existe algo interessante sobre santificação. Il y a quelque chose de très intéressant sur la sanctification. Aquele que busca a santificação Celui qui cherche la sanctification, é aquele que se separa, aquele que foi separado. c'est celui qui se sépare ou qui a été séparé. Você já percebeu que Avez-vous déjà remarqué quando você se santifica para o Senhor com um propósito, que quand vous vous sanctifiez pour le Seigneur avec un but, você passa por uma espécie de desintoxicação? vous passez par une espèce de désintoxication. E eu estava comentando o último domingo na escola bíblica, Je commentais cela dimanche dernier à l'école às biblique. vezes a gente até precisa pedir perdão do Senhor, Parfois, on a même besoin de demander pardon à l'Éternel. porque às vezes a gente precisa da ciência para poder acreditar em coisas que a Bíblia já fala há muito tempo. Parce que des fois, on a besoin de la science pour croire dans les choses que la Bible nous dit depuis longtemps. Hoje a ciência defende veementemente o jejum. Aujourd'hui, la science défend Jésus. Um Le dos, jeûne, um le dos jeûne. nobres de medicina descobriu que o jejum, na realidade, Et les médecins ont découvert que le jeûne faz você restaurar células vous fait restaurer des cellules e faz você desintoxicar de células mais velhas, et vous désintoxique de cellules plus anciennes. inclusive podendo ser usado como um tipo de prevenção ao câncer. Et cela peut être utilisé comme une prévention au cancer. Isso me parece apenas um processo de santificação. Et c'est juste un process de sanctification. Quando você se santifica, você entra em propósito, entra em jejum, Quand vous vous sanctifiez, vous pouvez rentrer dans un jeûne ou un but, você está se desintoxicando. vous vous désintoxiquez. E você desintoxica seja o seu corpo, Vous désintoxiquez votre corps, a sua alma votre âme ou o seu espírito. et vos pensées, votre esprit. Trazendo para a linguagem moderna de hoje, Si on apporte ça à notre langage moderne, santificação sanctification, é semelhante a um detox. c'est un détox. Você se desintoxica, Vous vous désintoxiquez, se afasta daquilo que te faz mal, vous vous faites éloigner de ce qui vous fait mal, com o propósito de se voltar para o Senhor, avec l'objectif de vous tourner vers de Dieu, receber uma resposta do Senhor. de recevoir une réponse de l'Éternel. Isso é santificação. Et c'est de la sanctification. Então, o dia do descanso foi santificado pelo Senhor. Donc le jour du repos a été sanctifié par l'Éternel. Então, o ato de descansar Donc l'acte de se reposer, também é semelhante a um ato de se santificar. c'est un acte aussi de se sanctifier. Repousar o seu corpo De reposer votre corps, é colocar o seu corpo nesse mesmo processo. c'est de mettre votre corps dans ce même processus. Não à toa Il n'est pas en vain que para os judeus e aqueles que fazem o Shabat, que pour les juifs et ceux qui suivent le Shabbat, fazem o sabático, un jour sabbatique, eles jejuam.
Ils jeûnent entre o anoitecer da sexta entre le coucher du soleil du vendredi e o anoitecer do sábado. et Do jusqu'à ce sábado. que le samedi arrive. É um processo de santificação. C'est un processus de sanctification. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o descanso, Mais aujourd'hui, j'aimerais parler du repos. porque muitas das vezes nós falamos do descanso assim comumente, normalmente. Pode ser só descansar, deitar no sofá, olhar para a Et TV. on dit que bon, on parle du repos d'une façon très banale, comme si bon, on s'assied sur notre divan, on regarde la télé. Mas na Bíblia a gente acha respaldo para o descanso, Mais dans la Bible, on trouve des supports pour le repos, para a nossa tricotomia, a nossa matéria. pour notre matière. Nós temos descanso do corpo, On a le repos du corps, descanso da alma le repos de l'âme e descanso no espírito. et le repos de l'esprit. Então, o descanso da alma, Le do repos, corpo, le perdão, repos du corps, até no tempo da lei, jusqu'au temps de la loi, diante do povo de Israel, devant le peuple d'Israël. Deus instituiu o descanso do sétimo dia. Dieu a institué le repos du 7e jour. Embora nós não sejamos judeus, Même si nous ne sommes pas juifs. mas existem muitas lições e princípios na Bíblia. Mais il y a beaucoup de leçons et de principes dans la Bible. É como se o sétimo dia ele fosse a transição para ciclos. C'est comme si le 7e jour était une transition pour un nouveau cycle. Nós podemos colocar o nosso sétimo dia como se fosse o domingo. On peut mettre notre 7e jour comme si c'était le dimanche. Nós precisamos descansar. Il nous faut nous reposer, on en a besoin. Descansar para nós Reposer, pour nous, se é, reposer, na verdade, c'est en se vérité colocar entre ciclos. se mettre entre des cycles. Nós precisamos de rotina, On a besoin de routine, precisamos de projetos, de projets, precisamos de trabalho, on a besoin de travail, precisamos nos esforçar, on a besoin de s'efforcer. precisamos cansar, Il faut qu'on se fatigue, mas não devemos negligenciar o descanso. mais on ne doit pas négliger notre repos. Vamos ver em Marcos capítulo 6, Regardons Marc, chapitre 6. Marcos capítulo 6, versículo 7. Marc 6, verset 7. A partir do 7 vai dizer bem assim: Il est dit, chamou a si os 12 e Ele- começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. il appela les 12, commença à les envoyer deux par deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Il leur prescrit de ne rien prendre pour leur voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, Mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. ni de chaussures, de sandales, et ne pas revêtir de tunique. O 12 vai dizer: Et le 12 dit, e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. ils partirent et ils prêchèrent la repentance. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile et beaucoup de malades. Pulando- Beaucoup de malades et les guérissaient. Pulando agora ao versículo 30, Et on saute jusqu'au 30, vai falar assim: il est dit, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. les apôtres s'étant rassemblés autour de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jesus, quando ele veio como um ser humano, Jésus, quand il est venu comme être humain, Jesus também descansava. Jésus aussi se reposait, Descansava ao ponto de ter sono profundo. au point d'avoir un sommeil très profond. Além disso, ele não só permitia o descanso, Mais il ne permettait pas seulement le repos, como também ele promovia e instruía o descanso para os seus discípulos. eh bien, il faisait ça, la promotion du repos pour ses disciples. O Senhor não nos chamou Le Seigneur ne nous a pas appelés para trabalharmos de forma frenética, pour travailler d'une façon frénétique, nem no reino de Deus.
mais pas pour le royaume de Dieu, quanto mais nos nossos trabalhos seculares. encore moins pour nos travaux séculaires. Jesus reconhece o limite físico dos seus discípulos Jésus reconnaît la limite physique de ses disciples e ele chama para descansar. et il les appelle pour se reposer. Ou seja, o descanso Ça veut dire le repos também faz parte da missão. fait aussi partie de la mission. 1 Reis, capítulo 19, Premier livre au roi, chapitre 19, do versículo 5 ao 7. du 5 au 7, 19, 5, 7. Premier livre des rois. Diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levante e come. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Existe uma outra lição interessante aqui. Et il existe une autre leçon très intéressante Isso ici. aqui é uma transição para o descanso da alma. Ici, c'est une transition pour le repos de l'âme. O problema de Elias era um problema de alma. Elias estava em depressão. Là, le profeta problème Elias. d'Élie, c'est un problème d'âme. Il était en dépression. Mas o Senhor Deus, ele usou um princípio aqui. Mais le Seigneur Dieu a utilisé un principe ici. Deus, ele poderia curar Elias como ele quisesse, da forma como ele quisesse. Il aurait pu le guérir de la façon qu'il souhaiterait. Mas ele decidiu adotar um princípio. Mais il a décidé d'adopter un principe. Primeiro o corpo, D'abord le corps, depois a alma. et ensuite l'âme. Primeiro o Senhor tratou do corpo de Elias. Avant, le Seigneur a pris soin de son corps. Você está com fome? Tu Coma. as faim? Mange. Você está com sede? Beba. Tu as soif? Bois. Você está cansado? Durma, Tu es fatigué? Dors. que ainda tem muita coisa pela frente. Parce qu'il y a encore un long chemin devant toi. E nos versículos próximos você vai ver o Senhor tratando da alma de Elias. Et dans les autres versets qui suivent, on voit le Seigneur qui prend soin de son O âme. princípio é, antes de tratar a alma, Le principe, c'est avant de traiter l'âme, trata-se o corpo. on traite le corps. Eclesiastes capítulo 5, 12. Ecclésias 5, 12. Ecclésiaste. Eclesiastes 5, verso 12 diz: Ecclésias 5, 12 nous dit, Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. alors en français c'est 11, donc le sommeil du travail est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le ressaisissement du riche ne le laisse pas dormir. Le Existe, rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. existe algo aqui, amados, Il existe quelque chose ici, a oportunidade de descansar. l'opportunité de se reposer. É uma recompensa e um privilégio que vem do Senhor, C'est une récompense, un privilège qui vient du Seigneur. porque muitos já não encontram essa oportunidade de poder descansar. Parce que beaucoup ne trouvent pas cette opportunité de pouvoir se reposer. Se você ainda tem oportunidade de descansar o seu corpo, Si vous avez l'opportunité de reposer votre corps, descansar sua alma, de reposer votre âme, respeite os seus limites e descanse. respectez vos limites et reposez-vous. Se você estiver se sentindo cansado demais, Si vous vous sentez vraiment trop fatigué, não foi porque o Senhor te mandou fazer demais. c'est pas parce que le Seigneur t'a demandé de trop faire. Nunca é.
C'est jamais ça. Foi porque nós não obedecemos ao princípio do descanso. C'est parce qu'on n'a pas obéi au principe du repos. Agora vamos falar sobre o descanso da alma. Maintenant, on va parler du repos de l'âme. Mateus capítulo 11, uma passagem bem conhecida. Matthieu chapitre 11, passage bien connu, Vai dizer 28 e 29 os versículos. versets 28 et 29. Matthieu 11, 28, 29. Jesus vai dizer assim: Jésus dit, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Aqui o Senhor fala de repouso, ele não fala de repouso para o corpo. Ici, où le Seigneur parle de repos, il ne s'agit pas de repos du corps. Ele fala de repouso para as nossas almas. Il parle de repos pour nos âmes. Aqui é interessante Et c'est intéressant, porque você pode até ter um relacionamento com o Senhor. parce que vous pouvez avoir une bonne relation avec le Seigneur, Você pode conhecer a verdade vous pouvez connaître la vérité, e mesmo assim estar doente da alma. et même avec tout ça, être malade dans votre âme. Como isso é possível? Mais comment c'est possible? Hoje tudo é possível. Aujourd'hui, tout est possible. Mas eu vou explicar mais lá na frente o que não pode adoecer. Mais je vais vous expliquer que vous ne pouvez pas tomber malade. Quando o Senhor visita Elias Quand le Seigneur visite Élie, e que o Senhor chega com Elias e trata primeiro do corpo de Elias, et le Seigneur le visite et traite d'abord son o corps, descanso primeiro do corpo de Elias, le repos du corps pour Élie, e depois eu cuido da tua alma, et ensuite je prendrai soin de ton âme. é princípio que, se nós percebermos, também se aplica a nós. C'est un principe qu'il faut remarquer doit s'appliquer à nous. Muitas das vezes, Très souvent, você não está doente do corpo, vous n'êtes pas malade dans le corps, você está doente da alma, vous êtes malade dans l'âme, mas os sintomas você os sente no corpo. mais vous ressentez les symptômes dans votre corps. Crises de ansiedade, L'anxiété, par exemple, crises de pânico, la panique, depressões clinicamente diagnosticadas, des dépressions diagnostiquées cliniquement, são doenças da alma, sont des maladies de l'âme, mas com sintomas no seu corpo. mais avec des symptômes dans votre corps. Aí diz, Et là, on dit, você precisa tratar a alma il faut que tu traites ton âme para poder sair disso. pour sortir de ça. Infelizmente, não é só isso. Malheureusement, ce n'est pas que ça. Você vai precisar tratar a alma e o corpo, Vous aurez besoin de traiter l'âme et le corps, porque o corpo adoeceu junto com a alma. parce que le corps est devenu malade en même temps que l'âme. Amados, é a nossa natureza pecaminosa. Bien-aimés, c'est notre nature pécamineuse. A nossa alma, se mancha, ela se machuca muito. Notre âme est fragile, elle se blesse A depender facilement. das nossas vivências, das nossas experiências, dos nossos traumas ou Elle est chargée transtornos. de notre vécu, de nos traumatismes. E nós sentimos isso diretamente no nosso corpo. Et on ressent cela directement dans notre corps. E aí, se você estiver doente da alma, Et si vous êtes malade dans l'âme, você vai precisar cuidar da alma e do corpo. il faudra que vous preniez soin de l'âme et aussi du corps. Mas existe algo interessante em Jesus. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cela. Quando Jesus ele diz: "Vinde a mim", Quand Jésus dit « Venez à moi », ele diz: "Vinde a mim os cansados e oprimidos". venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Ele não diz: "Vinde a mim os fortes". Il n'a pas dit « Venez à moi, ceux qui sont forts ». Existe algo interessante aqui que Jesus confirma depois. Il y a quelque chose d'intéressant ici que Jésus confirme après. É que só pode ir até Jesus C'est que ne peuvent aller jusqu'à quem Jésus tem humildade no coração. ceux qui ont de l'humilité dans le cœur. Porque primeiro precisa reconhecer que é fraco. Il faut d'abord reconnaître que nous sommes faibles Ou precisa reconhecer que tem sido oprimido. ou de reconnaître qu'on est oppressé Para poder ver Jesus. pour pouvoir voir Jésus. Por isso que Jesus confirma depois: Et Jésus confirme ensuite "Aprendei de mim, Apprenez de moi que sou manso e humilde de coração". que je suis humble et doux de cœur. Enquanto você se sentir forte, Et tant que vous vous sentirez fort, enquanto você se sentir saudável, embora doente, que vous vous sentirez en bonne santé, même si vous êtes malade, não tem cura para sua alma. il n'y a pas de guérison pour votre âme. Cura para a alma La guérison pour l'âme começa
commence na humildade do seu coração. dans l'humilité de votre cœur. Quando Jesus diz, o meu jugo é suave, Comme Jésus a dit, mon joug est doux. o jugo é um instrumento Le joug, c'est un instrument. em que precisam 2 bois para que ele funcione. Il faut 2 bœufs pour qu'il puisse É fonctionner. para não sobrepor e não sobrecarregar todo o peso do trabalho num só boi, num C'est só pour ne pas animal. mettre tout le poids sur un seul bœuf. Cura da alma, La guérison de l'âme, descanso da alma, le repos de l'âme, paz da alma, la paix de l'âme. nunca é ausência de peso. Ce n'est jamais une absence de poids. Você nunca vai conseguir viver essa vida Vous n'allez jamais réussir à vivre cette vie sem ter um certo peso na sua alma. sans avoir un certain poids sur votre âme. Afinal, a nossa natureza ela é pecaminosa. Parce qu'en fin de compte, notre nature est pécamineuse. Mas quando Jesus diz, o meu jugo é suave, Mais quand Jésus dit, mon joug est doux, ele está dizendo assim, a maior parte do peso eu vou colocar em mim. il est en train de dire, la plus grosse partie du poids va être sur moi. Você vai ficar com a parte mais leve do trabalho. Tu auras la partie la plus légère du Ou travail. seja, você encontra descanso para a sua alma. Tu trouveras du repos pour ton âme. Formas de encontrar descanso para a nossa alma. Quelle façon de trouver du repos pour nos âmes? De compartilhar o jugo, de pegar o jugo de Jesus. De supporter le joug avec Jésus. Primeiro ponto, sempre consultar o Senhor. Premier point, toujours consulter le Seigneur. Orar antes de agir. Prier avant d'agir. Orar antes de decidir. Prier avant de décider. Perguntar do Senhor se Ele vai te abençoar em determinado projeto. Demandez au Seigneur s'il vous bénira pendant ce projet-là. Confiar mesmo quando as coisas não acontecem no seu ritmo. Avoir confiance même quand les choses n'arrivent pas à votre rythme. E nisso, meus amados, o Senhor Ele é especialista. Et dans ça, le Seigneur est spécialiste. Eu desafio qualquer Et je défie a n'importe qui encontrar na Bíblia à trouver dans la Bible alguma obra que o Senhor tenha feito une œuvre que le Seigneur a faite, que tenha sido no ritmo do instrumento que Ele usou. qui a été au rythme de l'instrument qu'il a utilisé. Se dependesse de Moisés, ele logo queria entrar na terra prometida. Si ça dépendait de Moïse, c'était tout de suite qu'il voulait rentrer en O terre Senhor promise. fez vagar 40 anos no Le deserto. Seigneur les a fait tourner 40 ans dans le désert. Se dependesse do povo de Israel, logo queria um rei depois de Josué. Si ça dépendait du peuple d'Israël, il voulait un roi tout de suite après Josué. O Senhor primeiro permitiu que o povo padecesse e largasse a idolatria antes de colocar um rei Le sobre Seigneur a Israel. perdu d'abord qu'il supporte, qu'il périsse pour abandonner l'idolâtrie. Se dependesse de Jonas, ele nunca teria pregado a Nínive. Si ça dépendait de Jonas, il n'aurait jamais prêché à Nénive. Mas o Senhor foi lá, apertou em Jonas e o fez pregar em Nínive. Mais le Seigneur est là, a pressé sur lui pour qu'il prêche à Nénive. Nada acontece no nosso ritmo e no nosso tempo. Rien n'arrive à notre rythme ou au moment où on veut. E nisso o Senhor é muito bom. Et en cela, le Seigneur est extrêmement bon. Especialista. C'est un vrai O spécialiste. grande ponto é, se o Senhor te prometeu algo, Et le point c'est, si le Seigneur t'a promis une chose, aguarde, attends. espere no tempo dele. Attends son moment. Não se apresse. Et ne te presse pas. A pressa, muitas das vezes, L'empressement, très souvent, pode transformar a bênção em maldição. peut transformer la bénédiction en malédiction. Sempre no tempo do Senhor. Ça vient toujours au temps du E a Seigneur. melhor forma de descansar a nossa alma Et la meilleure façon de reposer notre âme, é nos desfazer desse tipo de ansiedade. c'est de nous défaire de ce type Se o d'anxiété. Senhor te prometeu o documento, Si le Seigneur t'a promis des documents, virá no tempo do Senhor. ça viendra au moment du Se o Seigneur. Senhor te prometeu um filho, Si le Seigneur t'a promis un fils, virá no tempo do Senhor. il viendra au moment du Se o Seigneur. Senhor te prometeu bênçãos, Si le Seigneur t'a promis une bénédiction, virá no tempo do Senhor. elle viendra au moment du Seigneur. Perdoar e seguir. Pardonner et poursuivre. A Bíblia ela é interessante La Bible est intéressante porque ela vai tratar das nossas obviedades. parce qu'elle va travailler sur des choses qui paraissent évidentes. Porque todos nós sabemos o quão importante é descansar. Nous tous, on sait bien
comment, c'est important de se reposer. mas somos péssimos em colocar em prática. Mais on est très très mauvais pour mettre ça en pratique. Todos nós sabemos o quão importante é perdoar, On sait tous comment c'est important de pardonner. mas também somos péssimos em colocar o perdão em prática. Mais on est très très mauvais pour mettre le pardon en pratique. Perdoar e seguir Pardonner et poursuivre. pode parecer fácil, Ça peut paraître facile, mas em muitos casos não é. mais c'est extrêmement difficile. Perdoar a pessoa que te ofendeu Pardonner à la personne qui vous a offensé, não é perdoar a ofensa de um conhecido. c'est pas pardonner l'offense de quelqu'un de Às côté. vezes é perdoar a ofensa da pessoa que você mais ama. Parfois, c'est pardonner l'offense de la personne que vous aimez le plus. Pode ser um adultério, Un adultère, pode ser algo que você não esperava de jeito nenhum, quelque chose que vous n'attendiez d'aucune manière. mas não deixe Mais ne permettez a pas sua alma adoecer que votre âme tombe malade porque você não conseguiu liberar perdão. parce que vous n'aurez pas réussi à libérer le pardon. Perdoar é sim difícil. Oui, c'est difficile de pardonner. E no fim, deixar Deus tratar o que você não pode controlar. Et laisser Dieu traiter ce que vous ne pouvez pas contrôler. É reconhecer que nós não podemos controlar nada. De reconnaître qu'on ne peut rien contrôler. E o nosso ritmo frenético de trabalho, Notre rythme de travail frénétique a nossa vontade em querer fazer logo, querer fazer muito, ou notre envie de vouloir faire vite et tout, não muda nada. ça ne change rien. As coisas vão acontecer no tempo do Senhor. Toutes ces choses arriveront au moment où le Seigneur aura déterminé. Mas existe algo muito mais importante que corpo e alma nesse sentido do descanso. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important que le corps et l'âme dans ce sens du Que é o repos, descanso no espírito. qu'est le repos de l'esprit. E esse, amados, Et ça, bien aimé, muitas das vezes, très très souvent, antes de conhecer a Jesus, nós chegamos doentes da alma. avant de connaître Jésus, Nós estamos com a alma doente. on a l'âme malade, notre âme est malade. Mesmo aceitando a Jesus, Même en acceptant Jésus, a sua alma já foi contaminada pelo pecado. votre âme a déjà été contaminée par le Você péché. conhece o pecado. Vous connaissez le Você péché. já vivenciou, já experimentou muitas coisas. Vous avez déjà vécu en cela, vous avez déjà expérimenté beaucoup de choses. É semelhante, por exemplo, a um alcoólatra C'est semblable à un alcoolique que conseguiu largar o vício do álcool, qui a réussi à lâcher l'alcool, mas nunca mais pode sentir cheiro de álcool, mais il ne peut plus sentir l'odeur de l'alcool, porque a tentação pode fazê-lo voltar ao vício. car la tentation peut le faire retomber. Nós todos temos a nossa alma contaminada, Nous tous, nous avons notre âme contaminée. mas embora estejamos doentes no corpo, Mais même si on est malade dans le corps, embora estejamos doentes na alma, même si on est malade dans l'âme, mesmo que conseguimos distribuir o peso para Jesus, même si on réussit à se tourner vers Jésus, nós não podemos adoecer no espírito. on ne peut pas tomber malade dans l'esprit. E nós não descansamos do espírito. Si on ne repose pas notre esprit, Nós descansamos no Espírito Santo de Deus. qu'on se repose dans le Saint-Esprit de Dieu. Em João 14, 16 ao 18, Jean 14, 16 à 18. diz assim: Il est écrit, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il Esse é demeure o avec vous. motivo pelo qual C'est la raison pour laquelle aqueles que não conhecem Jesus se desesperam, ceux qui ne connaissent pas Jésus se désespèrent porque não sabem descansar no Espírito. parce qu'ils ne savent pas se reposer dans l'Esprit. Todos nós estamos doentes no corpo. On est tous malades dans le corps. Quem não está doente? Qui n'est pas malade? Todos nós temos doenças na alma, Nous avons tous des infirmités dans l'âme.
mas não podemos adoecer no espírito. Mais on ne peut pas être malade dans l'esprit. É o espírito que revigora a nossa alma e o nosso corpo. C'est l'esprit qui revigore notre âme et notre corps. Mesmo que estejamos doentes, Même si nous sommes malades, mesmo que estejamos em crise, même si on est en crise, sentimos a paz do Senhor on ressent la paix du e Seigneur. sentimos a alegria do Espírito Santo. On ressent la joie du Saint-Esprit. É viver em comunhão com o Senhor. Et c'est vivre en communion avec le Só Seigneur. recebe o descanso no Espírito quem vive em comunhão com o Senhor. Et on reçoit le repos dans l'âme lorsqu'on vit en communion avec le É Seigneur. difícil, mas é recompensador. C'est difficile, mais c'est récompensateur. Aí sim você estará apto ao consolo do Espírito Santo. Et ainsi, oui, vous serez dans la consolation A du Saint-Esprit. alegria, a força para avançar. La joie, la force pour avancer. Santo, sem, quando nada aparenta estar indo bem. Quand tout apparemment ne va mal. É quando nós sentimos paz, quando outros se desesperam. On ressent de la paix quand d'autres se désespèrent. Ah, mas a guerra na Ucrânia, Ah, mais il y a la guerre en Ukraine. mas a guerra em Taiwan, a China vai invadir Taiwan, La guerre à Taïwan parce que la Chine menace d'envahir Taïwan. a Rússia vai invadir a Europa. La Russie veut envahir l'Europe. Ah, deixa invadir. Laissez-les faire. Não está no nosso controle. C'est hors de notre Está contrôle. no controle do Senhor. Tout est dans le contrôle du Mas Seigneur. pode haver guerra, muitas pessoas inocentes. Sim. Oui, il va y avoir de la guerre et il y aura beaucoup de personnes innocentes qui Na seront história touchées. da humanidade, ela é banhada por sangue, conflitos e guerras. Et l'histoire de l'humanité est comme ça, baignée par le E o sang, le Senhor conflit sempre et les guerres. protegeu o povo dele. Et le Seigneur a toujours protégé son Está peuple. tudo no controle do Senhor. Tout est sous le contrôle É du Seigneur. quando outros se desesperam Et alors que d'autres se désespèrent, que aí sim nós vemos a força do Espírito Santo. c'est là qu'on voit la force du Saint-Esprit. Nós descansamos no Espírito. On se repose dans l'Esprit. Não descanse do Espírito, não. Nele você continua, fica contínuo. Et restons continuellement. Ne vous reposez pas de lui. Mas é o Espírito Santo do Senhor que revigora a nossa alma e o nosso corpo. Mais l'Esprit Saint du Seigneur revigore notre âme et notre corps. Este é o grande ponto. C'est le point important. Desconheço alguém que esteja saudável no corpo. Não conheço pessoas que estejam saudáveis Je em connais seus personne qui va corpos. bien dans son corps. Muito menos pessoas que estejam saudáveis em seus corpos e em suas almas. Encore moins ceux qui sont bien dans leur corps et leur âme. Afinal, com tudo que nós experimentamos neste mundo, Car tout ce que nous expérimentons dans em ce algum monde, momento você vai se sobrecarregar. à un certain moment, vous allez vous Em surcharger. algum momento você vai adoecer. À un moment, vous allez tomber malade. Em algum momento você vai ver as coisas desandar. À un moment, vous verrez que les choses ne vont pas bien. Mas quando esse momento chegar, Et quand ce moment arrivera, é o Senhor que nos dá forças. c'est le Seigneur qui donne la force. Mas ainda assim, Et comme ça, même comme ça, precisamos sempre lembrar il faut toujours se que rappeler o descanso foi sim instituído pelo Senhor. que le repos a été institué par E l'Éternel. podemos também descansar o nosso corpo Et on peut reposer notre corps e descansar a nossa alma. et reposer notre âme. Vamos ficar em pé, amados. Mettons-nous debout, bien-aimés. O corpo descansa quando para. Le corps se repose quand on s'arrête. A alma descansa quando confia no Senhor. L'âme se repose quand elle met sa confiance E dans o le Seigneur. espírito descansa na presença do Senhor. Et l'esprit se repose dans la présence de l'Éternel. É muito melhor, amados, Il vaut mieux, bien-aimés, quando nós temos consciência do nosso limite, quand on a conscience de nos limites, do que quando o limite nos coloca a consciência. plutôt que quand ce sont les limites qui nous rappellent à Quando l'ordre. atingimos o certo limite, Quand on aura atteint une certaine e aí limite, descobrimos a consciência desse limite. et là on découvre la conscience de cette limite. Melhor é se precaver e meditar, Il vaut mieux se préserver ter a consciência dos nossos limites, et avoir conscience de notre limite para então não adoecer. pour ne pas tomber malade. Senhor meu Deus e meu Pai, Seigneur mon Dieu, mon Père, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, nous te louons, nous te remercions, Seigneur, por esta mensagem. pour ce message. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Merci, Seigneur, de parler avec nous. Senhor, até para descansar nós precisamos de Ti. Même pour nous reposer, nous avons besoin de toi. Nos ajuda, Pai, a descansar os nossos corpos, Aide-nous à nous reposer de notre corps, a descansar, Senhor, as nossas à almas. reposer nos âmes. Nos dê, Pai, recursos, Senhor, abra, Senhor, situações para que assim possamos fazê-lo. Donne-nous des ressources, mets des situations pour qu'on puisse le faire. Senhor, podemos estar doentes de nossos corpos, nas nossas On peut almas, être malade, Seigneur, de notre corps, notre âme,
mas clamamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua compaixão, Mais nous crions à ta miséricorde et à ta compassion, para que o templo do Teu Espírito Santo sempre continue vivo. afin que le temple de ton Saint-Esprit continue toujours vivant. Que Teu Espírito, Senhor, sempre tenha, meu Pai, acesso à nossa consciência. Et que ton Esprit ait toujours accès à notre conscience. Fale sempre conosco, Senhor. Continue à parler avec nous Que tout le Teu temps. Espírito, Pai, sempre venha nos consolar, Et que ton Esprit vienne toujours nous nos consoler, revigorar, nous revigorer, nos restaurar, nous Senhor. restaurer, Nos dar paz, nous donner la paix, alegria. la joie. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nous avons besoin de toi Tu pour és nous aquele reposer. que nos fortalece, C'est meu toi Pai qui nous amado. fortifie. Esteja conosco, Pai, Sois avec nous, Père. pois nós Te adoramos nos dias difíceis, Et nous t'adorons en ces jours nos difficiles, dias maus, les mauvais jours, nos dias bons. comme dans les bons jours. Em todo o tempo nós Te buscamos, À Pai. tout instant, nous te Em cherchons. nome de Jesus nós Te Au nom de agradecemos. Jésus, te remercions. Amém. Amen. Vamos orar por Israel. Prions pour Israël. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós levantamos as nossas mãos, Senhor, em direção ao Oriente, para onde, Senhor, se levanta o sol, em direção ao povo de Israel. Nós oramos, Pai, por toda essa situação, Pai querido, na faixa de Gaza, Senhor amado. Pai, os reféns que foram liberados, Senhor, todo o acordo de paz, as negociações. Meu Pai, que haja paz nessa região. Meu Pai, que o povo israelense, Senhor, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor, venham se render verdadeiramente a Cristo Jesus, o único suficiente e Salvador. Ah, Senhor amado, que esta guerra, meu Pai, traga lições, Senhor, para este povo que sem Ti, Senhor, eles não são nada, meu Pai amado. Oh, Senhor amado, que venham se render a Ti cada vez mais, lembrar do Deus, Senhor, de seus antepassados e reconhecer que só Jesus Cristo salva. Abençoa os Teus filhos, Senhor, os filhos que Tu ainda tens promessas nesta terra, meu Pai amado. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, não se esqueçam, na quinta-feira, depois de amanhã, a partir das 11 horas e às 13 horas, o culto fúnebre. Venham para prestar apoio à família do irmão Jairo e também para os irmãos da igreja, para que possamos também nos consolar uns aos outros. Vamos à bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos aqui presentes esta noite, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos que recebem esta bênção, confirmem dizendo amém, amém, e até domingo, até quinta-feira, às 13 horas.